Então, bem-vindo aí à primeira aula do curso online de farmacista ou semipresencial, se você estiver fazendo próximo aqui da cidade de Extrema, Minas Gerais. Hoje vamos falar sobre a qualidade no atendimento de farmácias e drogarias. Eu costumo dizer que em drogarias a gente precisa ter uma arte de vender, mas com ética, pois drogaria é um estabelecimento de saúde acima de qualquer comércio. Meu nome é Fernando, sou de família tradicional aí em drogarias. Minha família está há mais de 40 anos no ramo. Nasci e cresci dentro de farmácia, tenho 34 anos. Se minha família tem farmácia há mais de 40, então praticamente fui gerado dentro de uma farmácia, sempre ajudando a descarregar medicamentos, guardar medicamentos, interessado nas práticas rotineiras diárias, até eu fazer também o meu curso de farmacista. Depois me interessei mais pela área, acabei fazendo técnico de análise clínica e acabamos comprando mais uma drogaria onde fui proprietário por 17 anos. E com 17 anos adquiri essa farmácia e com 18 fui fazer a faculdade de farmácia. Terminando a faculdade de farmácia, eu fiz pós-graduação em marketing farmacêutico e depois eu fiz pós-graduação em marketing de varejo. Há mais de 6 anos sou proprietário da escola Profissionaliza e professor do curso de farmacista, que muitos de vocês chamam de auxiliar de farmácia. Hoje a escola Profissionaliza tem mais de 300 alunos, mais de 50 cursos. Porém, o curso mais antigo, o curso que mais vende, o curso que mais tem procura é o de farmacista. Por isso, estamos expandindo aí esse curso para o semipresencial, para dar oportunidade para as pessoas que não possam se locomover ou que tenham dificuldade de ir até a escola uma vez por semana e que queiram também ingressar nessa área da saúde, que é auxiliar de farmácia. Fique comigo que eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa área. Então, como eu disse, farmácia, gente, é um estabelecimento de saúde. A gente precisa vender, a gente precisa ganhar dinheiro, porém a gente tem que tomar muito cuidado em não colocar o dinheiro acima da saúde do cliente, né? A famosa empurroterapia. Mas, Nando, como é que eu vou vender então se eu não fizer a empurroterapia? Tem muitos produtos na farmácia que a gente pode vender de uma maneira ética, de uma maneira legal. O que é o atendimento? Né? O que vocês entendem como atendimento? Então, ele é toda a relação entre a empresa e o cliente e envolve o aspecto referente ao alto da prestação de serviço. Ou seja, uma Novalgina numa drogaria é a mesma Novalgina numa outra drogaria. E o que isso muda além do preço, que hoje está muito banalizado nas farmácias a questão do preço? É o atendimento. Como é que esse balconista te atende para te entregar essa Novalgina? Ele te explica como é que você vai tomar, ele pergunta há quanto tempo você está com febre, para saber se não é interessante, além de levar a Novalgina, se não é interessante também você ir no médico para ver o que está causando essa febre. Um medicamento de hipertensão que às vezes um idoso compra numa farmácia pode ser o mesmo de outra farmácia, talvez até o mesmo laboratório. E será que nessa hora do atendimento, esse balconista, esse auxiliar de farmácia, ele oferece para esse cliente para verificar a pressão desse cliente? Será que ele demonstra esse zelo por esse cliente que está indo lá consumir boa parte do seu salário ou às vezes da sua aposentadoria na farmácia, na drogaria, atendendo bem esse cliente? E por que a gente fala qualidade no atendimento em farmácias ou em drogarias? Quando você vai numa farmácia, quando você vai numa drogaria, você está indo num estabelecimento que você não queria estar indo. É diferente de você ir numa lanchonete, é diferente de você ir numa loja de roupa, é diferente de você ir numa choperia. Você vai nos comércios aonde você está afim de ir, aonde você juntou o seu dinheirinho para comprar uma roupa, ou às vezes um final de semana você saiu para comemorar com os amigos, às vezes um passeio no shopping.
Então você está feliz em estar indo naquele lugar, foi uma coisa que você quis. Quando o cliente chega na drogaria, ele está indo comprar, na maioria das vezes, uma coisa que ele não gostaria de estar comprando, um medicamento. Ele sabe que aquilo vai ser bom para ele, que aquilo vai amenizar o sofrimento dele, mas ele preferia não ter aquele sofrimento, consequentemente, não precisar comprar aquele medicamento. Então, para nós, para vocês que estão querendo ingressar nessa área ou que já estão nessa área, tem que ter a cabeça que o cliente de farmácia é mais difícil de agradar do que o cliente de outros comércios. E por isso é que a gente é apaixonado por essa área, porque a gente tem que todo dia se superar. A gente precisa todo dia ser melhor do que o dia anterior, para tentar o máximo possível agradar esses clientes que chegam aflitos em nossas farmácias. Tem sim o cliente do cosmético que vai feliz porque ele vai comprar um cosmético que vai ajudar na sua aparência, na sua beleza. Tem o cliente da boa forma que ele também vai feliz porque ele começou a fazer academia ou ele está fazendo alguma atividade física. Tem o cliente que às vezes vai comprar uma fralda infantil, que acaba comprando coisas de criança, onde ele está feliz com a criança dele, porém a fralda é um custo alto e ele preferia estar gastando esse dinheiro da fralda com outras coisas para a criança, talvez uma escola boa, talvez um plano de saúde bom. Então, mesmo que ele esteja feliz comprando alguma coisa, dentro disso pode ter outra coisa que talvez ele não gostaria de estar gastando dinheiro com aquele produto naquele momento. Então nós vamos falar um pouco agora sobre satisfação no atendimento em drogarias. Então, para que um cliente ele seja satisfeito, você precisa apenas atender às necessidades desse cliente. Se ele tem uma necessidade, ele chegou na sua farmácia e você conseguiu atender pelo menos as necessidades desse cliente, você tem uma boa chance de ter conseguido que ele saia da sua farmácia satisfeito, que é diferente de encantado que a gente vai ver mais para frente. Para satisfazer o cliente de drogaria, precisamos ter ética. Então, nossas farmácias precisam trabalhar de forma ética. A questão aí do genérico, do similar, tá? Tem toda uma ética por trás disso. Não devemos enganar o cliente vendendo um medicamento genérico sem ele saber que seja genérico. Tem toda uma legislação por trás disso. Não vender medicamentos vencidos para esse cliente, ou dependendo do medicamento, se ele estiver próximo a vencer, por mais que seja legal, mas na minha opinião não é ético, tá? Dependendo de um medicamento que você sabe que ele demora mais de 4, 5 meses para usar o medicamento inteiro e você vender para ele faltando um mês para vencer. Vai vencer na casa desse cliente. Então, perante a lei, você está certo. Mas esse cliente vai ficar chateado de ter comprado um medicamento que logo em seguida venceu na sua casa. A próxima vez que ele for comprar na sua farmácia, ele vai olhar a data de validade de todos os medicamentos que ele está levando. Ou não vai comprar mais lá para não ter que fazer esse procedimento. Preço justo. Então, gente, preço justo é diferente de preço baixo, tá? Às vezes, o que é justo para você pode não ser justo para outra pessoa. Se você tem uma farmácia próximo da sua casa, onde o preço está um pouco mais caro do que uma outra farmácia que é longe da sua casa, então para você isso pode ser um sinal de preço justo, pois você gastará gasolina para ir até a outra farmácia, o que talvez ficará até mais caro. Às vezes uma farmácia tem pouca diferença de preço de outra, porém você confia no balconista, você confia no farmacêutico daquela farmácia. Então, se a diferença não for exorbitante, então se você for numa drogaria onde o preço é parecido, mas você confia no balconista, você confia no farmacêutico, talvez seja um preço justo comprar numa drogaria onde você confia nos funcionários por um preço talvez com pouca diferença. Se for uma diferença absurda, talvez o atendimento não consiga justificar esse preço tão alto. Mas se a diferença for sutil, você às vezes até paga um pouquinho mais caro.
Por exemplo, uma receita difícil de entender. Às vezes você acaba levando numa farmácia onde você confia naqueles funcionários com medo de comprar o medicamento errado, achando que o funcionário talvez não vá entender o medicamento que está escrito lá. Uma entrega, por exemplo, né? Então, se às vezes você está precisando de um produto e aquela farmácia talvez não é a mais barata, mas ela entrega na sua casa num tempo razoável, que é interessante para você, acaba entrando como um preço justo, acabar comprando daquela farmácia, mesmo pagando pouca coisa mais caro, tá? Sempre não pode ser exagerado. Se for exagero, dificilmente você consegue justificar esse preço. Mas se a diferença for sutil, tem muitas coisas que a gente pode fazer para que a percepção do cliente seja pro justo. Informações adicionais sobre os medicamentos que a pessoa está levando, modo de usar, se tem alguma interação com alimentos, com outros medicamentos, algumas dicas que os funcionários podem estar dando para esse cliente. Tudo isso ajuda a fazer com que o preço fique mais justo na cabeça daquela pessoa, tá? Conformidade dos produtos e serviços. Então, hoje em drogaria é muito difícil se ouvir falar em medicamentos falsificados, em medicamentos com falta de qualidade. Então, a vigilância sanitária ela pega muito no pé, tá? Desse quesito aí. Então, esse item aqui, as pessoas já têm na cabeça como válido, né? Dificilmente alguém entra numa farmácia desconfiado, achando que tem produtos que não vão fazer efeito, achando que tem produtos que são de má qualidade, tá? Então, eu vejo muito pouca reclamação nesse sentido. E tomar cuidado também para comprar sempre de laboratórios idôneos, né? Principalmente esses medicamentos naturais, essas coisas que às vezes o laboratório não é regulamentado, pode dar algum problema e vir a manchar a imagem aí da sua empresa. Sempre conferir se o laboratório está registrado certinho na Anvisa e tal, para não deixar que isso aconteça na sua farmácia. Satisfação nas condições de pagamento, né? Então hoje temos várias formas de pagamentos aí, tem o dinheiro, tem o cartão de crédito, tem o cartão convênio. Então, antigamente a gente precisava ir nas empresas, falar com o RH das empresas para poder deixar o funcionário comprar em nossas farmácias e descontar na folha de pagamento. Hoje tem empresas especializadas nisso, elas mesmo vão nas empresas, elas mesmas fazem a parceria para descontar na folha de pagamento dos funcionários. A única coisa que a gente precisa fazer é achar essas empresas e solicitar que elas venham até nossas drogarias para que seja instalado um sistema onde o funcionário da indústria vai poder comprar em nossas drogarias e ser descontado da folha de pagamento dele, como se fosse um cartão de crédito. Só que ao invés dele pagar a fatura já vai ser descontada na folha de pagamento deste cliente. O cartão de crédito também é uma boa alternativa e tem também o a prazo, né? O famoso fiado, a antiga cardenetinha. Se souber trabalhar é muito bom. Não é à toa que a Casas Bahia tá rico. Casas Bahia vende fiado. Você vai lá para comprar à vista, eles fazem questão que você compre fiado. Só que eles consultam o nome do cliente, liberam um limite que tem uma grande chance de você pagar. Então, o fiado, se você souber controlar, se o cliente ganha R$1.000, não tem como você vender mais do que R$150 para ele por mês. Ele tem que pagar água, luz, aluguel, telefone, mercado. Então, se você vender mais do que R$100, R$150, tem uma grande chance dele não te pagar. O cliente do à vista, na maioria das vezes, ele é mais sensível a preço, tá? Ele é mais chorão no desconto. O cliente no cartão de crédito é um cliente que você consegue oferecer produtos um pouco mais caros e parcelar nesse cartão para ele, né? Um suplemento de musculação, um secador, uma chapinha, um aparelho de pressão. Então é um cliente onde é interessante você descobrir que ele trabalha com essa opção de cartão para você conseguir oferecer produtos de valor agregado maior para ele e
se a sua empresa permitir que esses produtos sejam parcelados no cartão. Valor qualitativo, então, é o valor que o cliente dá para a sua empresa. Ele vai somar tudo na ponta do lápis, a distância que é em relação à casa dele, o atendimento, o preço, as satisfações nas condições de pagamento. Então ele vai pôr tudo isso na ponta do lápis e vai valorizar inconscientemente na cabeça dele se vale a pena ou não comprar na sua farmácia. Conveniência. A conveniência entra desde uma entrega que você faça na casa desse cliente a talvez um produto que não necessariamente deveria estar vendendo na farmácia, porém você tem ali para agradar o cliente. Um produto que às vezes não é de drogaria, que a vigilância sanitária permita que você venda, pois você sabe que alguns dos seus clientes podem vir a precisar daquele produto em algum momento que ele estiver dentro ou próximo da sua farmácia e que ele consiga comprar ali. Por exemplo, água. A sua farmácia pode estar vendendo água por conveniência. Isso não é uma coisa natural de se vender numa farmácia, mas por algum motivo ele está ali e ele quer comprar água. Tem cliente que não gosta da água que você oferece para ele, ali mesmo que seja no copinho descartável, às vezes ele fica com vergonha de pedir. Mas se tiver para comprar, ele compra. Outras coisas, né? Antigamente a gente vendia praticamente de tudo na farmácia para agradar o cliente. Hoje a vigilância sanitária pega um pouco mais no pé. Outra conveniência que você pode estar dando para o cliente: recebimento de conta de luz, recebimento de conta de água, recebimento de contas em boleto, né? Isso é uma conveniência que você faz para o seu cliente. Isso tem que ser muito bem trabalhado para não atrapalhar o andamento normal da sua empresa. Se acaso o seu cliente que vai lá para pagar boleto começar a tomar o tempo do seu funcionário que está lá para vender medicamento, o cliente que vai para comprar medicamento ele vai ficar insatisfeito e não vai voltar. E o medicamento dá muito mais lucro do que o boleto. Cartão telefônico, se você souber trabalhar a venda desse produto, é uma conveniência, é uma maneira de chamar o cliente até a sua farmácia. É interessante se souber trabalhar. Se não, vai atrapalhar a venda do medicamento. Bom atendimento, né? Não precisa nem comentar muito aí que hoje é uma obrigação nas empresas. Hoje, se você não atender bem, você está fora do mercado, a não ser que você seja muito mais barato que a sua concorrência. E mesmo assim ainda tem gente que não compra de você mesmo sendo muito mais barato que a concorrência pelo fato do seu mau atendimento. Então, bom atendimento não é mais um diferencial, é uma obrigação de qualquer empresa que venha abrir hoje em dia. Credibilidade empresarial, então, é quando você, ao longo do tempo, você, com ética, com valores, você vai criando uma confiança nos seus clientes, em que eles possam contar com você. Então, credibilidade empresarial é o que você vai conquistando com o tempo. À medida que você vai tendo ética, que você vai tendo valores, você começa a criar credibilidade na cabeça do seu cliente, onde ele sabe que ele pode ir na sua farmácia, que ele vai encontrar funcionários comprometidos, farmacêutico com ética no atendimento, que você preza aí pelo treinamento de seus funcionários, principalmente aí no quesito leitura de receita, que no começo é muito difícil para quem está iniciando na atividade de drogaria, de balconista de farmácia. Então, esses são alguns preceitos para que você possa satisfazer o seu cliente, satisfazer as necessidades do seu cliente, para que ele chegue e saia na sua farmácia com a sensação de que ele foi satisfeito as suas necessidades básicas de uma empresa, de um comércio farmacêutico. E encantar, aí já é um passo acima, tá? Então, como a própria palavra disse, significa surpreender, mas oferecendo surpresas agradáveis, tá? Se você oferecer surpresas desagradáveis, não vale.
Você precisa oferecer surpresas agradáveis. Exige percepção e imaginação para gerar novas formas de surpreender o seu cliente, pois o que surpreendeu hoje pode se tornar rotina quando muitos passam a oferecer o diferencial oferecido, ou seja, sua surpresa. Eu lembro que no começo da minha drogaria a gente era a única farmácia que fazia entrega na cidade, isso há 17 anos atrás. Hoje toda farmácia faz entrega. Hoje já não é mais uma surpresa para ninguém. Hoje já não é mais um diferencial para nenhuma farmácia a entrega, tá? Mas por muito tempo foi a nossa arma. A gente ganhou muito dinheiro fazendo entrega, uma coisa que hoje para vocês é a coisa mais normal do mundo, tá? Então, sempre a gente precisa achar coisas que encante o cliente, que surpreenda o cliente. Teve uma época que estava muito na moda farmácias terem espaços de beleza, aonde se fazia manicure, cabelo e outros procedimentos de beleza, talvez numa sala separada. Isso acabou não indo para frente. Isso virou moda nas grandes cidades, mas não vejo muito isso acontecendo. Não sei se foi pouco rentável e talvez não foi para frente, mas tentaram, tá? E a gente sempre precisa ir tentando coisas novas para o cliente ver que a gente está se esforçando em encantá-lo. E aí, pelo menos, ele vai ficar satisfeito. Se a gente cair no modismo, é igual relacionamento. Vai esfriando, até chegar uma hora que ele experimenta o seu concorrente, gosta, e para você trazer ele de volta, você vai ter que suar a camisa muito mais do que você teria que ter suado apenas para tê-lo segurado. Quando um cliente sai de casa para comprar algo, ele espera receber o melhor pelo dinheiro que irá gastar. Então, ele vai fazer uma conta inconsciente na cabeça dele de qual é a melhor farmácia para se comprar. Pense você, quando você sai de casa. Às vezes você compra na mais perto da sua casa, às vezes você anda um pouquinho mais para comprar numa farmácia que você sabe que tem mais variedade, ou às vezes você vai numa farmácia que é mais barato, porque você imagina que o remédio que você vai comprar é caro, ou às vezes você liga pedindo, porque talvez você está com muito serviço em casa, ou porque você está sem tempo, ou porque você mora longe de alguma farmácia. Então, você põe tudo isso na ponta do lápis inconscientemente. Você nem sabe que você está fazendo isso e você está fazendo. Então, o cliente faz da mesma maneira. Não é à toa que ele compra numa farmácia ou em outra farmácia. Inconscientemente, tem vários fatores dentro dele que, se somando esses fatores, ele chega à conclusão de comprar em uma ou em outra drogaria. Pós-venda, tá? Essa é uma área pouco explorada aí, principalmente pelas pequenas drogarias. Então o cliente veio, comprou, se diz satisfeito, foi embora e acabou, pronto, mais nada? Na verdade, não. O mercado ingressou na era do mimo ao cliente. Então, precisamos mimar o cliente. Se possível, cadastrá-lo em nossa farmácia, mandarmos mensagem de feliz aniversário, não incomodá-lo com muitas promoções, mas mandar o básico das promoções que tem em nossa drogaria, pois se ele realmente deixou um cadastro conosco, ele tem interesse em promoções, todo mundo gosta daquele jornalzinho que o mercado entrega, que as grandes lojas entregam, que as grandes farmácias entregam. Porém, você pode fazer isso sem custo, apenas cadastrando o WhatsApp do seu cliente, por exemplo, e mandando as ofertas para ele uma vez por semana, uma vez cada 15 dias. Só não fazer isso com muita frequência, todo dia, por exemplo, para não incomodá-lo. Mas pelo menos uma vez por semana, se ele realmente é seu cliente, se ele realmente gosta de comprar de você e for ofertas realmente boas, eu tenho certeza que ele vai gostar de receber essa mensagem pelo menos semanal. Outro pós-venda que você pode fazer: o cliente comprou na sua farmácia, no outro dia ele voltou, você pode perguntar para ele, ou algum dia você encontrou ele na rua, ou ele voltou na sua farmácia algum outro dia,
se o medicamento que ele levou foi bom, se aquele cosmético que ele levou ele gostou, se aquele médico que você aconselhou ele passar deu certo, se o parente dele melhorou do problema que ele tinha. Então isso é um pós-venda, é você se preocupar com o cliente após aquela venda. Você não vai lembrar de todo mundo, mas pelo menos os clientes mais frequentes você vai conseguir lembrar, tá? Pós-venda, gente, hoje é muito bem feito pelas empresas de e-commerce. Então, se você já comprou em alguma empresa pela internet, você sabe do que eu estou te falando. Eles sempre vão te mandar ofertas de produtos parecidos com aqueles produtos que você comprou. Inclusive, às vezes, na hora da compra já vem assim: pessoas que compraram esse produto também compraram esse. Ou seja, são produtos que casam com aquele produto, são produtos que têm a ver com aquele produto que você está comprando e ou ele já vai oferecer na hora para você, ou ele vai mandar um e-mail depois para você dizendo que ele tem outros produtos que são parecidos com aquele produto que você comprou. Então precisamos abusar aí do pós-venda, tá? É uma ferramenta muito boa de se vender mais. Se você tem o cadastro de pessoas que compram medicamento de uso contínuo, tem algumas ferramentas que já vai te dar uma noção de quando vai acabar esse medicamento e você pode ligar 2, 3 dias antes para esse cliente, avisando ele que tem uma chance do medicamento dele estar acabando. Se você já pode pedir para o motoboy entregar outro medicamento para ele. Se ele for um cliente esquecido, ele vai adorar, porque ele não vai ter perigo de esquecer de comprar o seu medicamento. Às vezes um anticoncepcional também é uma estratégia interessante, trabalhar com esse tipo de serviço, né? De ligar oferecendo para o cliente, sabendo que ele comprou há 30 dias atrás, há 20 dias atrás, dependendo do medicamento, você ligar oferecendo para entregar na casa dele, né? Na casa dela, e não vai ter esse problema de esquecimento. Então, algumas não vai gostar, vai pedir para sair do cadastro, não tem problema, isso é normal, acontece. Mas algumas pessoas, a maioria vai gostar e ligando na data certa, sem um incômodo ou talvez mandando uma mensagem que ela vê quando ela pode ver e responde quando ela pode responder, ela vai dizer se ela quer que você entrega ou se ela vai na própria farmácia comprar e talvez acabe comprando até mais coisa. Então não podemos deixar de usar essa ferramenta de pós-venda. Reclamações de clientes em drogarias. Muitas pessoas ficam bravas porque o cliente reclamou, leva para o lado pessoal. Ah, aquele cliente é chato, aquele cliente é birrento, aquele cliente é mal educado. O cliente mal educado tudo bem, mas é a minoria. Mas na maioria das vezes o cliente ele mostra para a gente alguma coisa que está errado na nossa drogaria, coisa que se fôssemos pagar por uma consultoria seria um absurdo, tá? Então é muito mais fácil que o seu cliente reclame e você corrija, se você puder corrigir, do que você pague alguém para vir identificar esses erros que o cliente está fazendo de graça para você. Então, não leve pelo lado pessoal, escute a reclamação dele. Se a reclamação é preço, pergunte para ele aonde ele compra, liga lá na onde ele está comprando, tente colocar próximo do valor. Você não precisa ser o mais barato em tudo, mas tenta pelo menos ser próximo do valor. Tem um produto que custa R$30 na sua farmácia, no concorrente está 15. Talvez você não possa fazer por 15, mas será que você não consegue fazer por 18? Pelo menos para não ficar absurdamente caro. Talvez é melhor você vender por 18 e ganhar menos do que ficar lá R$30 vencendo na sua prateleira. Você não vai fazer todos os medicamentos assim, você só vai fazer os medicamentos que o cliente está reclamando, nesse caso de reclamações, né? Então, ou seja, ele vai dizer para você qual remédio está caro, você nem precisa perder o seu tempo de pagar um funcionário para ir no seu concorrente, se você souber escutar o seu cliente. Ele mesmo vai dizer para você que está caro.
E aí você vai tentar fazer próximo, se você não tem o foco de ser o mais barato da cidade, mas você também não pode ser o exorbitante mais caro, e tentar trabalhar num preço próximo, procurar um laboratório que talvez você consiga chegar próximo, talvez o mesmo laboratório, e se for do seu interesse vender até o mesmo preço ou mais barato, tudo bem, mas é interessante ouvir esse cliente. Será que ele não tem razão de estar reclamando desse preço? Será que se fosse você comprando, você também não reclamaria? Tá? Você não é obrigado a baixar o preço de tudo, estou falando. Você tem que ver a lucratividade da sua empresa. Porém, não deixe de ouvi-lo, tá? E colocar na ponta do lápis se vale a pena, pelo menos isso, pelo menos refletir. Se a reclamação for, por exemplo, qualidade no atendimento, pergunte para outros clientes, será que não tem mais cliente insatisfeito com aquele funcionário? Será que às vezes outros clientes estão presenciando mau atendimento, porém tem vergonha de falar e só esse cliente teve a coragem de falar que aquele funcionário está atendendo mal os seus clientes? Tá? Então não estou dizendo para você mandar esse funcionário embora, para você brigar com esse funcionário. Estou dizendo para você aproveitar a reclamação do cliente e investigar, ver até onde esse cliente tem razão e até onde você consegue ajudar esse cliente que está reclamando, que ajudando ele, você está ajudando outros clientes que não reclamam, porém não voltam. Então é melhor que o cliente reclame, te dê a oportunidade de consertar para que ele volte e, consequentemente, outros iguais a eles que também tinham a mesma reclamação voltem. Variedade. Então é uma reclamação às vezes comum em algumas farmácias. O cliente vai no encontro produto, vai no encontro produto. Então arrumar uma maneira de você conseguir relacionar as principais faltas e tentar achar o porquê dessas faltas. Será que não é uma má organização na hora das vendas, aonde os seus funcionários não estão dando baixa e esses produtos não estão caindo no estoque, nas faltas, né? Tá constando para você que existe esse produto na farmácia, mas esse produto não existe mais na farmácia e aí não caiu no seu sistema de faltas. Então você precisa bolar um sistema de inventário para você saber quais medicamentos tem no estoque do computador e que realmente tem no estoque físico. Se o cliente está reclamando que não tem o produto, você está deixando de vender. Imagina um pênalti sem goleiro e você chutar para fora. É o que acontece quando um cliente vai buscar o medicamento na sua farmácia e você não tem. Você está chutando um pênalti sem goleiro e para fora. O cliente foi para comprar, ele já sabe o preço, ele quer comprar de você, por isso que ele está lá dentro, só que você não tem o produto. Por um outro lado, você também não pode ter todos os produtos, isso é impossível numa drogaria. Sempre vai ter algum produto que você não consegue ter. Então não estou dizendo para você ter todos os produtos. Estou dizendo que se o cliente está reclamando pela falta daquele produto, principalmente se é mais de uma vez, que aí pode ser até um sinal que esse cliente toma esse medicamento com frequência e ele quer comprar de você, se não vale a pena você pensar na possibilidade de colocar esse medicamento no seu estoque mínimo para não deixar faltar mais esse medicamento. Então o que eu estou dizendo não é fazer tudo o que o cliente quer, mas sim levar em consideração as reclamações do cliente e estudar a possibilidade de implantar a sugestão do cliente. Então essas são as principais reclamações que eu vejo. Você vai ter que sentir aí na sua farmácia quais são as reclamações. Arrume uma maneira de incentivar esses clientes a darem sugestões. Mas olha as sugestões, não peça sugestões e deixa lá na caixinha sem olhar. Tá? Vê que realmente pode ser feito, que realmente não pode ser feito e tente implantar as sugestões que estão próximas de você. E se não der resultado e não for um investimento tão caro, depois você aborta, tá? Mas pense na possibilidade de ouvir mais o seu cliente. Ele não é chato,
Ele gosta de você. Se ele não gostasse, ele não estaria reclamando. Ele simplesmente iria comprar em outra drogaria. Pense nisso. Se o cliente reclamou, é porque ele gosta de você. E fidelizar clientes em drogarias? Você acha que fideliza pelo preço? Você acha que fideliza pela qualidade no atendimento? Ou você acha que fideliza pelas diferenças? Eu costumo dizer que hoje o cliente de farmácia é um dos clientes mais difíceis de ser fidelizado, por aquilo que a gente já comentou. O cliente em farmácia, em drogaria, ele compra, na maioria das vezes, uma coisa que ele não gostaria de estar comprando: medicamento. Vendemos sim cosméticos e outros produtos, mas uma drogaria acaba vendendo, dependendo da drogaria, pelo menos 50% de medicamento, dependendo da drogaria, mais. Então o cliente acaba indo comprar coisas que ele não gostaria de estar comprando. Por isso ele acaba sendo muito sensível à percepção do preço. Nem sempre aquela farmácia que ele acha que é a mais barata é a mais barata. Você mesmo já deve ter comprado em algum lugar que para você era mais barato e você comprou um medicamento que talvez em outra farmácia que é considerado caro estava mais barato. Então, o que a gente precisa tentar fazer é a percepção de ser o barato. Coisas que os supermercados fazem muito bem. Se tiver 10 supermercados numa cidade, os 10 vão jurar de pé junto que são os mais baratos. Como é que os 10 podem ser os mais baratos? Um é mais barato numa coisa, outro é mais barato em outra, outro é mais barato em outra. Ou uma semana um está mais barato numa coisa, outra semana outro está mais barato em outra coisa. Então, eles ficam alternando os preços das coisas para que ajude a montar na nossa cabeça uma percepção de preço, de mais barato. Antigamente não se pensava tanto nisso numa drogaria, mas hoje a briga de preço está muito grande. Precisamos dar mais atenção, sim, para os preços. Qualidade no atendimento. Se você tem um preço exageradamente alto, não há qualidade que dê jeito. Porém, talvez você não consiga ser o mais barato. Então, tente achar um meio termo, onde você consiga ter uma lucratividade mantendo um bom atendimento. Se o seu foco não é ser o mais barato, tente não ser pelo menos o mais caro da sua cidade. E aí você vai brigar quase que de igual para igual na qualidade. Aí você vai trabalhar a qualidade do atendimento, o treinamento dos seus funcionários, as suas novidades, as suas promoções, que promoção não necessariamente é preço, e sim promover produtos que talvez o cliente nem saiba que existe, nem saiba para que serve, e aí vai entrar o treinamento do seu funcionário para que ele ofereça para esse cliente esses produtos, principalmente esses de saúde, né? Hoje temos polivitamínicos para cabelo, polivitamínicos para pele, que já são liberados para venda livre em drogarias. É como se fossem alimentos e não suplementos. São à base de frutas, de minerais. Então esses produtos hoje estão muito fortes nas drogarias, mas não são bem trabalhados pelos funcionários. Os funcionários não sabem para que servem esses produtos, não sabem indicar esses produtos, tá? E isso faz parte do atendimento, de você resolver problemas do cliente. Então, preço, a gente sabe que, infelizmente, no nosso negócio pesa muito. Qualidade no atendimento, se você tem um preço exagerado, dificilmente a qualidade vai consertar. Mas se você está ali na média, não é nem o mais barato, mas também não é nem o mais caro, você tem chance sim de concorrer de igual para igual com as grandes na qualidade do atendimento. E as diferenças, né? Cada um vai ter o seu jeitão aí, dependendo do proprietário, dependendo do gerente, dependendo dos funcionários. Cada um vai ter suas diferenças, os seus carismas, e isso a gente precisa abusar bastante na drogaria
para que realmente a nossa farmácia se destaque como diferente em alguma coisa em relação a outras farmácias. E para a gente fidelizar o cliente, a gente precisa conhecer esse cliente, tá? Então, por que esse cliente compra? A gente falou do cliente do medicamento, ele compra porque ele está doente, então ele é mais sensível a preço. Mas e o cliente do cosmético? Será que ele é tão sensível a preço? Se for um cosmético que ele vá na sua farmácia para comprar aquele cosmético, talvez ele foi atrás do preço. Mas se ele for um cliente que foi para comprar medicamento, mas você ofereceu um cosmético para ele, talvez ele não tenha noção do preço desse cosmético no seu concorrente. E se o seu preço não tiver tão absurdo e você souber trabalhar a oferta desse produto, talvez ele compre sem pensar tanto no preço. Então, por que ele compra? Talvez ele foi para comprar um medicamento, porque ele estava doente, e você ofereceu para ele talvez um cosmético. Ou às vezes o cliente foi na sua drogaria para comprar um produto de uso contínuo, remédio para pressão, e você ofereceu para ele um aparelho de pressão. E talvez ele não tenha conhecimento do preço desse aparelho de pressão em outra drogaria. Então talvez ele vai ser um pouco mais sensível na hora do preço que você apresentar para ele. É óbvio que se depois ele descobrir que pagou muito mais caro na sua farmácia do que no concorrente, ele vai ficar chateado. Então não adianta querer arrancar o couro do cliente porque você está oferecendo um produto que você acredita que ele não sabe o preço hoje, mas ele vai saber amanhã. Então cuidado com isso. Produtos de nutrição alimentar, né? Então são esses alimentos para cabelo, alimentos para pele. Também, às vezes o cliente ele foi na sua drogaria para comprar um medicamento. Vamos voltar de novo. Mas você ofereceu para ele um suplemento vitamínicos que por lei você possa oferecer aí um nutracêutico, por exemplo. Ou se você é um farmacêutico, você pode até indicar sim um polivitamínicos para esse cliente. E esses mais completos servem desde anti-estresse por má alimentação e falta de vitaminas, cansaço físico, mental, se ele está fazendo um regime e ele precisa repor esses nutrientes, se às vezes ele está acima do peso, mas ele come tudo errado, ele precisa repor também esses nutrientes. Então a gente precisa saber o porquê que ele compra para a gente tentar agregar produtos para ele. A gente precisa saber como é que o cliente paga. Se o cliente paga à vista, ele é mais sensível a preço e menos sensível a indicações, porque talvez ele está com dinheiro contado. Se o cliente compra no cartão, você sabe que tem a possibilidade de oferecer alguns produtos mais caros, pois tem a opção de parcelar no cartão e você adiantar esse dinheiro ou não, se você quiser depois. Se o cliente compra no cartão convênio, por exemplo, né, você tem a opção de oferecer outros produtos, principalmente os de higiene pessoal, que talvez ele terá que comprar no mercado, no vale alimentação dele. Mas se ele comprar na sua drogaria no cartão convênio, sobra limite no cartão da alimentação dele do mercado. Então, às vezes, ele não tem um limite tão grande no mercado e nem tão grande na farmácia. Então, se você oferecer para ele os produtos de higiene pessoal, você vai deixar o cartão alimentação dele com maior limite para ele comprar outras coisas no mercado. Então, ele vai gostar que você ofereça esses produtos para ele. Mas para isso você precisa saber que ele trabalha numa empresa que tem o cartão convênio com a sua empresa. E como que você vai fazer isso? Perguntando, né? Às vezes ele está com o próprio uniforme da empresa comprando na sua farmácia. Quando ele compra? Então, se é um medicamento de uso contínuo, ele compra a cada 15 dias, compra uma vez por semana, compra uma vez por mês. É interessante você ter esse conhecimento. Se você quiser fazer um telemarketing ligando para essa pessoa, você vai dar preferência para oferecer produtos de uso contínuo, que você sabe que a probabilidade de você vender é maior, que você sabe que ele tem que comprar, que o médico prescreveu para ele, que talvez ele vai ter que tomar a vida inteira. Agora, um produto que corre o risco ou não de você vender, a chance é menor, porque você não sabe se naquele dia, naquela semana,
ele vai querer estar comprando o produto, mas um produto de uso contínuo você sabe. Uma fralda descartável você sabe que ele compra sempre, um lenço umedecido você sabe que ele compra sempre. Então é interessante, inclusive na hora da compra para você oferecer. Se você sabe que ele tem filho, e a fralda descartável, como é que tá? Não tá acabando? Não quer aproveitar para levar? E o lenço umedecido, como é que tá? E o shampoo, o sabonete, o condicionador, o creme dental? Então são coisas que você sabe que as pessoas compram sempre. Pode oferecer. Quem compra? É importante a gente identificar quem está comprando. Às vezes a gente está explicando ali o produto, às vezes a gente está tentando oferecer um produto a mais, um produto agregado, e às vezes o produto não é para ela está preocupada com o que você está falando. Então isso acaba tomando o seu tempo e deixando de você oferecer outra coisa que importaria para quem está comprando. Então perguntar se quem vai usar aquele produto é a pessoa que está comprando ou ele está comprando para outra pessoa antes de continuar o atendimento, para saber qual é a abordagem que você vai fazer em cima daquele cliente. Quanto aquele cliente costuma comprar, né? Então, se você vai fazer uma oferta de um produto mais barato, por exemplo, um uso contínuo, e você sabe que ele toma um por mês, para valer a pena ele pagar mais barato, é interessante que ele leve pelo menos mais de um, né? Então, se tem um anticoncepcional que uma pessoa compra todo mês e você gostaria de vender mais barato para ela, para você ganhar um pouco a mais de lucro, seria interessante que você vendesse pelo menos 2 unidades. Porque se você vender uma, ela ganhar o desconto, quem garante que na próxima ela vai voltar a comprar de você? Ela pode comprar em alguma outra farmácia, talvez ela esqueceu de comprar e ela lembrou quando ela estava passando no concorrente, e nessas horas pode ser que, com medo de esquecer, ela pague um pouquinho mais caro em outro lugar, ou pior, descubra que no outro lugar está mais barato que você. Então, o quanto a pessoa compra é interessante você saber, porque quando você for oferecer um produto para ela, uma promoção para ela, você pode oferecer um pouco a mais do que ela está acostumada a comprar. Por exemplo, 3 dipironas por R$ 5. Então, se uma pessoa está tomando 3 dipirona a ponto de compensar levar essa promoção, talvez essa pessoa tenha algum problema crônico que ela precise passar no médico. E aí, além de você vender uma promoção dessa, é interessante que você aconselhe ela a procurar. Talvez ela tenha uma dor na coluna, que talvez o médico consiga ajudá-la a resolver. Talvez ela tenha alguma dor de estômago, que às vezes ela acha que passa com dipirona. Talvez ela tenha muita dor de cabeça. E é interessante que, né, você percebeu que a pessoa está comprando muito esse item, que normalmente não é um item para se tomar todos os dias, que você aconselhe ela, se ela quiser comprar, você não vai perder a venda, mas que você também aconselhe ela a procurar um profissional para tentar resolver o problema dela. Um medicamento de uso contínuo, por exemplo, de hipertensão, que às vezes a pessoa toma 2 vezes por dia e a caixa vai acabar em 15 dias. É interessante que você ofereça 2, talvez 3 caixas. Você não está fazendo uma empurroterapia. Esse cara ele tem a receita. Esse medicamento foi prescrito pelo médico. Você não está vendendo qualquer medicamento para ele. Você está vendendo um medicamento que o médico prescreveu para ele. Ele não vai tomar o remédio mais rápido porque ele comprou mais. Ele vai tomar a quantidade que o médico prescreveu para ele. Você simplesmente está oferecendo um pouco a mais, em troca disso dando um benefício de vendê-lo mais barato. Voltando ao mesmo assunto, se você vende mais barato, mas vende só uma caixa, quem me garante que a segunda e a terceira ele voltará a comprar de você? E às vezes, por esquecimento, ele lembra de comprar quando ele está em outra cidade. Ele vai comprar do seu concorrente. Então, o quanto o cliente compra é interessante a gente saber, pois na hora de oferecer, você sabe que pode oferecer um pouco a mais, sem constranger o cliente. Agora então a gente vai falar um pouquinho aí de relacionamento em drogarias, tá? A gente que estuda aí um pouco de marketing digital, eu acabei fazendo uma alusão aí ao que a gente chama de funil de vendas, né? O que seria esse funil de vendas? A gente tem os clientes passantes que entram, que passam em frente à nossa farmácia, ou que
a gente tenta chamar para que eles passem em frente à nossa farmácia, que é uma quantidade muito grande. A gente precisa desenvolver estratégias para que esses clientes passantes entrem dentro de nossa drogaria. O mercado faz muito bem isso. Quando você chega, quando você passa em frente ao mercado, tem um monte de cartaz com promoções, às vezes daqueles canetão, às vezes com giz, falando sobre um monte de ofertas, ou seja, tentando levar você para dentro daquele comércio. Então, se você tem uma quantidade muito grande de pessoas que passam naquela rua, você precisa ter estratégias de fazer com que uma boa parte daquelas pessoas notem que você está ali e que pelo menos entrem, nem que seja para pesar, nem que seja para ver alguma coisa, nem que seja para pedir alguma informação sobre algum produto. E aí, quando ela estiver lá dentro, você vai ter outras estratégias para estimular a compra. Então, o primeiro de tudo é você, de preferência, montar a farmácia numa rua movimentada. Depois, ter estratégias para que as pessoas que passem nessa rua entrar dentro da sua empresa e também ter estratégias para que quando essas pessoas entrem, que ela tenha vários estímulos de compra, ou com etiquetas promocionais em alguns produtos, pontas de gôndolas com produtos que estão em propaganda nas mídias, funcionários bem treinados para oferecer produtos, conhecendo esses produtos, para que possa oferecer o produto certo para o cliente certo. Depois que esse cliente comprou, se você tiver um sistema de pós-vendas, tentar fazer com que esse cliente volte a comprar de novo. Então, se ele comprou um shampoo e gostou, a gente precisa saber disso para tentar divulgar esse shampoo de novo para esse cliente. Se ele comprou um medicamento de uso contínuo, a gente precisa saber disso e desenvolver estratégias para esse cliente volte a comprar esse produto de uso contínuo na nossa farmácia. Se ele comprou um aparelho de pressão e gostou desse aparelho de pressão, então provavelmente ele é um paciente de uso crônico de produtos, de medicamentos para pressão, então a gente precisa arrumar uma maneira de contactar esse cliente para que ele volte a comprar os seus produtos de hipertensão em nossa drogaria, tá? Então isso é o que a gente chama de funil. Se passar 1.000 pessoas por dia na sua farmácia, você conseguir fazer entrar 100 pessoas, dessas 100 pessoas, pelo menos 30 comprarem, dessas 30, pelo menos 10 recomprarem, e dessas 10, pelo menos uma fica fã, você terá 365 fãs por ano. Em 10 anos, são 3.500 fãs. Em 40 anos, que é o caso da drogaria da minha família, mais de 12.000 fãs. Isso é um número hipotético. Tem farmácias que passam mais de 10.000 pessoas por dia na porta. Então, se entrar pelo menos 1.000 pessoas nessa farmácia, pelo menos umas 300 pessoas comprarem, pelo menos umas 100 pessoas recomprarem e pelo menos umas 30 pessoas virarem fã, imagina ao longo de um ano quantos fãs você não tem, imagina ao longo de 10 anos quantos fãs você não tem. Tá? Então esse é o que a gente chama de funil. Por isso precisamos ter estratégias bem definidas. Atrair o cliente que passa em nossa farmácia, atrair o cliente que está lá dentro para que ele compre, estimular ele a comprar, nem que seja com funcionários treinados para o oferecimento de produtos, que isso não acontece em farmácia, muito pouco. Você vai numa farmácia, os balconistas só te vendem aquilo que você foi para comprar. Muito raros são os balconistas que te oferecem produtos adicionais. Lógico que tem uma legislação para isso, mas tem muitos produtos que os balconistas podem oferecer, mas não oferecem. E precisamos ter estratégias para chamar esse cliente novamente que já comprou. Se ele gostou, ele vai comprar de volta. E se possível, quem sabe, o ponto máximo aí ele virar um fã de nossa farmácia. Precisamos agregar vendas, né? Então a gente falou isso agora há pouco ali
Precisamos oferecer produtos para o cliente. Mas como fazer isso numa farmácia sem que a gente faça a empurroterapia de medicamentos? Então, se um cliente vai na sua drogaria para comprar, por exemplo, um analgésico, será que ele tem o termômetro para ver se a pessoa está com febre? Será que esse cliente não pode levar, além do analgésico, se for uma dor muscular, será que ele não pode levar uma pomada, né? Um gelol, alguma coisa parecido, um diclofenaco, né? Dependendo da sua formação, tem produtos que você pode oferecer na drogaria. Se esse cliente foi comprar um shampoo, será que a gente ofereceu um condicionador, a gente ofereceu um creme de tratamento? Se esse cliente foi comprar um sabonete, será que a gente ofereceu para ele, né, um creme dental, uma escova de dente, um desodorante? Se esse cliente foi comprar um antihipertensivo, será que às vezes ele não é ansioso? Será que não tem um chazinho de camomila na sua farmácia que você pode oferecer para ele tomar à noite? Teste de gravidez, gente. Tem alguns testes que não vem o coletor de urina. Aí a mulher precisa ficar mirando lá para fazer o xixi, né? Então é uma coisa muito barata. Talvez você nem vai ganhar tanto dinheiro oferecendo o coletor, mas você vai agradar um monte essa mulher quando ela chegar na casa dela e ela ver que o coletor facilitou a vida dela. São coisas simples, que não é só ganhar dinheiro, e sim ajudar a vida desse cliente. Fraldas infantis, né? Será que você não pode oferecer shampoo de criança, condicionador de criança? Só que para isso, gente, você precisa saber o porquê que é interessante o cliente usar o shampoo infantil. Senão ele vai usar o shampoo de adulto na criança. Então você precisa estudar, entrar na internet, olhar os nossos vídeos, olhar vídeo de outras pessoas que falam sobre isso. Entra no site do shampoo da criança que tem na sua farmácia, provavelmente vai estar explicando quais são os benefícios daquele produto. Tá? Você está na drogaria para você vender, para você ganhar sua comissão de uma maneira ética, sem oferecer produtos que vão agredir a saúde daquele cliente. Então você pode entrar na internet e aprender o máximo possível sobre os produtos que tem na sua farmácia para você oferecer. Talco para os pés, né? O que mais você pode oferecer para esse cliente? Esmalte. Será que você oferece a lixa? Será que você oferece o palito? Será que você oferece a acetona? Então, tudo agora não tem mais acetona, é removedor de esmalte, né? Mas alguns vêm só o nome acetona, mas no fundo ele é um removedor de esmalte. Um medicamento ansiolítico, né? Entra aí de novo o chazinho. O cliente foi comprar um preservativo, é mais difícil de oferecer as coisas, mas você pode colocar produtos relacionados aos preservativos, próximos aos preservativos. A linha KY mesmo tem bastante produto variado aí que as pessoas têm vergonha de comprar no sexy shop, mas podem comprar numa drogaria, mas para isso precisa estar próximo aos preservativos. Às vezes o cliente tem vergonha de pedir esses produtos. Será que a gente está fazendo essas estratégias ou a gente está deixando de vender esses produtos? Então, com isso, a gente chega ao fim aí desse módulo, qualidade no atendimento de farmácias e drogarias. Espero que você tenha gostado, tá? Próximo módulo agora é farmacologia geral. Vamos começar a aprender já um pouco de medicamentos, mas sempre focado na qualidade do atendimento. Tá? Não adianta você saber tudo de medicamento e não saber usar o seu conhecimento do medicamento para a qualidade no atendimento, para a venda, para ganhar dinheiro em formas de comissão e em formas de lucro para o patrão e talvez aumento de salário ou talvez até de uma ida para um concorrente para ganhar mais, tá? Então, nós não podemos aprender sobre produtos e esquecer de usar esse aprendizado para melhorar o atendimento, para melhorar as vendas, tá bom? Então, bom estudo aí, revise essas aulas, assista o máximo de vezes possíveis, releia o conteúdo escrito, tá? O conteúdo que eu tô falando aqui é o resumo do que tá
do conteúdo escrito, mas o conteúdo escrito também é importante que vocês saibam, vai te ajudar muito aí no dia a dia da farmácia. Não fiquem só com os vídeos, leiam, releiam o máximo de vezes possíveis e assistam o máximo de vezes possível também essas aulas gravadas. E as demais aulas no YouTube, no nosso canal do YouTube. Tem muita aula lá que talvez não conseguiremos colocar aqui na plataforma para vocês, mas nem por isso vocês vão deixar de assistir, tá bom? Então até um próximo módulo, e o próximo módulo já começa a entrar um pouco de medicamento aí no estudo de vocês. Bom estudo, espero que vocês estejam gostando aí desse curso online ou desse curso semipresencial. Vou tentar deixar ele o mais próximo da realidade do curso presencial possível, para que você não perca em nada para os nossos alunos do curso do presencial e que você consiga aí conquistar um bom emprego em farmácias e drogarias, que é o que acontece com a maioria dos nossos alunos, tá? Esse é o meu foco, não é apenas você saber a matéria que estamos passando aqui, e sim te dar o passo a passo de o que os nossos alunos que conseguiram trabalho fizeram para conseguir trabalho, para que você possa fazer e quem sabe um dia vir a trabalhar também em drogaria e quem sabe aí, se Deus quiser, uma faculdade na área de farmácia ou enfermagem ou alguma outra área da saúde, tá bom? Então te espero até o próximo módulo aí. Fique com a gente.